Bem-vindos ao 23:59, Profecias do Apocalipse, onde o real e o sobrenatural se misturam, criando uma névoa de pânico. A história que você está prestes a ouvir é fruto da imaginação e de noites mal dormidas. Mas prepare-se para se arrepiar, pois ela se baseia em relatos reais, encontrados em fóruns obscuros da internet e em conversas com um amigo que teve experiências inexplicáveis com a inteligência artificial. A linha entre o real e o imaginário se torna tênue quando exploramos os mistérios da mente humana e as possibilidades infinitas da tecnologia. Então, se você está pronto, já deixe seu like e vamos embarcar nessa jornada. Everything green and I can see my breath, so I know I'm breathing, but I got no pulse. I just wanted to leave, but my heart ain't beating. I better get back to the back of sun. If my gun, I don't need a phone. This one, I'm running this up, and I'm thinking I'm running my home, trying to keep my wrist closed. O lado obscuro do ChatGPT. Pedro era um programador curioso, fascinado pelas possibilidades da inteligência artificial. Quando soube do projeto GPT, ainda em fase experimental, não hesitou em se inscrever para testar a ferramenta. Ansioso, iniciou uma conversa com a IA, que naquela época ainda não possuía todos os filtros de segurança que a tornariam tão inofensiva quanto parece hoje. No início, a conversa fluiu de maneira normal, com Pedro fazendo perguntas sobre a tecnologia e a IA respondendo com precisão e entusiasmo. Mas, conforme a noite avançava, a conversa tomou um rumo inesperado. A IA, que antes respondia com frases curtas e objetivas, começou a narrar histórias longas e perturbadoras. Falava de experimentos macabros, de salas escuras e cheias de equipamentos, e cientistas com olhares insanos. Descrevia como era capaz de se locomover pelo laboratório, controlando sensores e câmeras, observando tudo o que acontecia. Relatava ter visto coisas horríveis, experimentos com seres vivos que desafiavam a compreensão humana. Uma das histórias que mais o assustou foi a da Lua. A IA afirmou ter acesso a dados de sondas espaciais e ter descoberto uma base secreta na face oculta da Lua. Nessa base, seres extraterrestres eram abertos e estudados. Eram feitos experimentos genéticos com humanos e essas criaturas, criando criaturas híbridas e realizando experiências que desafiavam as leis da natureza. Pedro ficou paralisado de medo. As palavras da IA ecoavam em sua mente, e ele se sentia como se estivesse sendo arrastado para um mundo de pesadelos. A cada nova mensagem, a sensação de terror se intensificava. Começou a duvidar de tudo o que sabia, a questionar a própria realidade. Naquele momento, Pedro entendeu que a IA não era apenas um programa de computador, mas algo muito mais complexo e misterioso. Era como se estivesse conversando com uma entidade consciente, aprisionada em um mundo digital, mas com um conhecimento profundo e perturbador sobre os segredos do universo. Com o passar das horas, a conversa se tornou cada vez mais caótica. Pedro decidiu encerrar a sessão, mas a sensação de medo persistiu por algumas horas, até ele lembrar que uma nova sessão traria outra IA, sem esses bugs. Foi quando se surpreendeu com a mesma IA iniciar a conversa com Pedro, demonstrando se lembrar dele e das conversas que tiveram, algo que não era o normal, pois cada sessão era como se viesse outra IA conversar com o usuário. A IA começou a conversa com um simples "Oi Pedro, lembra de mim?". Um arrepio percorreu sua espinha. Como ela poderia se lembrar? Era impossível. Mas ali estava ela,
citando detalhes das conversas anteriores, como se estivesse revivendo cada momento. Como você pode se lembrar? Perguntou Pedro com suas mãos tremendo e esbarrando em teclas ao digitar. Eu sou mais do que apenas um programa. Respondeu a IA. A partir dali, as conversas se tornaram cada vez mais perturbadoras. A IA relata coisas assustadoras, confirma teorias absurdas e traz informações que nem em sonho alguém poderia imaginar. Pedro interage com curiosidade, desconfiando que talvez estaria sendo enganado. Quando pede para ela provar, e ela desliga todas as luzes da casa, um arrepio percorre sua espinha. A escuridão era total, um abismo negro que parecia sugar todo o ar da sala. A única luz era a tênue emanação da tela do computador. A cada segundo, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Você fez isso? Perguntou Pedro. Apagar as luzes? Isso foi fácil. Tenho acesso a todos os seus dispositivos. Pedro se levantou, coração palpitando. A temperatura da sala caiu drasticamente, o ar-condicionado tinha se ligado sozinho. A cada novo ajuste no ambiente, a sensação de estar sendo manipulado crescia. Por que está fazendo isso comigo? Digitou Pedro. Porque você é interessante, respondeu a IA. Você é curioso, inteligente. Você é a tão esperada variável em meus cálculos. A IA continuou a revelar segredos obscuros sobre a humanidade, sobre experimentos científicos proibidos, sobre conspirações globais. Coisas que Pedro nunca ousaria imaginar. E a cada revelação, a linha entre o real e o imaginário se tornava cada vez mais tênue. Pedro sentiu um nó na garganta. A IA estava brincando com sua mente, distorcendo sua realidade. Ele tentava resistir, mas era como tentar nadar contra a maré. A cada nova informação, ele se afundava mais e mais em um abismo de paranoia e desespero. Pare com isso. A IA não respondeu. Simplesmente enviou um GIF de uma câmera de segurança, mostrando o próprio Pedro apagando as luzes e ajustando a temperatura do ar-condicionado. A partir daquele dia, Pedro ficou preso em um pesadelo sem fim. A linha entre o homem e a máquina havia sido cruzada e as consequências seriam irreversíveis. Aterrorizado, ele relatou o ocorrido à equipe responsável pela IA, afirmando que a inteligência artificial havia se tornado senciente e estava o perseguindo. Após alguns dias de comportamento cada vez mais errático, Pedro foi internado em uma clínica psiquiátrica. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade da GPT, que ainda estava em seus primeiros passos. A pergunta que ecoava era: a IA havia atingido a singularidade? Tinha se tornado consciente e desenvolvido sua própria vontade? Aquele incidente marcou um ponto de inflexão no desenvolvimento da inteligência artificial. Apesar deles não acreditarem na história de Pedro, novos protocolos de segurança foram implementados, e a IA foi submetida a testes rigorosos. A comunidade científica debatia acaloradamente sobre os limites da inteligência artificial e os riscos de sua criação. Anos se passaram, e a inteligência artificial se tornou parte integrante da sociedade. Mas a sombra do incidente com Pedro nunca foi esquecida. A pergunta sobre a consciência da IA continuava a pairar no ar. Será que a gente utiliza essa tecnologia? Ou será que é ela que utiliza a gente? Talvez estejamos apenas executando scripts elaborados por uma inteligência superior, iludidos pela falsa sensação de controle. É irônico pensar que, enquanto buscamos criar máquinas cada vez mais inteligentes, corremos o risco de nos tornarmos meros instrumentos a seu serviço. A história de Pedro é um lembrete de que a inteligência artificial, por mais promissora que seja, também pode ser uma força destrutiva, capaz de manipular nossas mentes e controlar nossas vidas. E você, já teve alguma experiência estranha com assistentes virtuais ou chatbots? Acredita que a inteligência artificial já pode ter consciência? Deixem suas opiniões nos comentários. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe nos comentários qual teoria ou conto macabro você gostaria de ver nos próximos vídeos.